Aleluia, bom dia, paz de Cristo a todos vocês. E aí, gente, tudo bom? Tudo beleza? Aleluia. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Você tá ao vivo aí, a gente vai estar junto aqui agora cedo, pela manhã. Mas se você estiver assistindo também por outro horário, nós estamos aí sempre que possível, às terças, quartas e quintas, compartilhando da palavra do Senhor aqui pela manhã logo cedo, tá bom? E nós estamos nesses dias aí já falando alguns dias sobre a oração do Pai Nosso e a gente aprender a orar com a oração do Pai Nosso, falando sobre como Jesus deixou essa oração modelo para os seus discípulos, e a gente está refletindo um pouco sobre isso. Então, bom dia para o pessoal que já está chegando aqui. Pablo, Dona Graça, Lio! Oi, Lio, paz querida, Deus abençoe, beijo para você e para meu velho amigo Páscoa. Deus abençoe. Rô, Deus abençoe, Rô. Oi, Rômulo, paz querido, Deus abençoe. Oi, Jaque. Oi, Jaque, com saudade, quanto tempo. Deus abençoe você também. Amém. Nossa oração é que realmente essas palavras aqui estimulem a gente a buscar mais o Senhor logo pela manhã, que mova as nossas vidas. Enfim, a semente sendo lançada, né? Glória a Deus por isso. Que bom ter esse retorno aí, viu? De sua parte. E aí a gente já está chegando já no finalzinho dessa série, né? Porque a gente já vem comentando, inclusive tem uma... Milena, bom dia. Tem uma tagzinha que eu estou usando aí, Aprendendo a Orar com o Pai Nosso. Se você clicar nela na descrição do vídeo depois, você de repente chegou hoje aí, não está vendo, você pode procurar aí por essa tag. Ele vai te levar aos outros vídeos se você está no Facebook. Se você está no YouTube, ou se você está ouvindo pelo SoundCloud essas mensagens, certamente está na playlist aí. Isso é você dar uma procuradinha, você vai ver a sequência desde a primeira mensagem, tá certo? Mateus capítulo 6, verso 9. Oi, Vanessa, bom dia. Do 9 ao 13, o Senhor Jesus disse: portanto, vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje a gente vai falar nesse pedacinho que diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando a gente fala de tentação e de pecado, logo vem à mente uns questionamentos do tipo: ah, meu Deus, por que o Senhor me fez assim, com essa possibilidade de pecar, de ser tentado? Oh, Deus, me ajuda, Pai. Não era melhor o Senhor ter me feito sem essa possibilidade? Será que isso seria possível? Um Deus maravilhoso, bom, criar seres à sua imagem e semelhança, e esses seres não terem condição de fazer escolhas ou opções, né? De que forma se revelaria o verdadeiro amor se isso não fosse representado por uma livre escolha, né? Uma livre vontade desse homem de se prostrar diante do Senhor? A gente sabe que o pecado escraviza e nos aprisiona mesmo, mas em Cristo Jesus nós temos aquela libertação, a possibilidade de voltar a olhar para o Senhor
porque Cristo nos libertou, porque Cristo nos deu essa condição de volta. Então eu e você não podemos ignorar a questão da tentação e dos pecados. Bom dia, pessoal, aqui mais algumas pessoas chegando. Cris, bom dia, meu irmão. Dimas, Manu, bom dia. Maek Costa, Deus abençoe, meu irmão. Orar pela minha avó que está com a saúde ruim. Vamos orar, meu irmão, viu? Gente, me lembra da gente orar no final. Aliás, vamos orar logo, porque esse negócio de ficar orando no final, a gente acaba esquecendo. Eu volto para a palavra aqui, peraí. Então, Cris, Tati, bom dia. Silvana, bom dia. Eudes, bom dia. Pai, eu quero te pedir, junto com meus irmãos aqui, pela vida da vozinha de Maek, que o Senhor possa... De Mike, né? Acho que é Mike. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, visitá-la. Ela já está com a idade avançada. Mas a tua palavra, Senhor, diz que o Senhor pode revigorar, que o Senhor pode trazer restauração, cura, um bom momento para a tua filha, enfim. Dê a ela dias de tranquilidade, de paz, Senhor. Que a saúde dela possa melhorar, enfim, que o Senhor possa agir em favor da vozinha de Mike. Que o Senhor possa guardar ela, e nós nos juntamos aqui. Pedimos também por tantos enfermos, ó Deus, nos hospitais ou em casa, pessoas que estão passando por enfermidade. Senhor, derrama um bálsamo aí de cura, de restauração sobre a vida dessas pessoas que estão hoje precisando da tua intervenção, Senhor, em nome de Jesus. Guarda as nossas casas, as nossas famílias, que o nosso dia seja maravilhoso na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Peço também, ó Deus, pela saúde de Ana Lu, que também tem 2 anos, e aí Manu está pedindo oração por ela, que o Senhor possa tomar a vida dela em nome de Jesus também, aonde ela estiver. Restaura ela, Deus, para a glória do teu nome. Paz, Jéssica, paz, Leozão, paz, querido, Deus abençoe. Então, gente, como a gente estava falando, voltando aqui, a gente não pode ignorar o assunto das tentações. E tanto não podemos que você veja que isso é um assunto que está incluído na oração modelo do Senhor Jesus. Ou seja, é um assunto importantíssimo a ser incluído na oração. Por quê? Porque uma das coisas da tentação, que é péssimo, uma das coisas que pode acontecer conosco enquanto estamos passando por tentações da nossa vida, é deixar elas em oculto. É deixar elas sem confessar, sem expor. A ambiência oculta, trevosa, de você omitir, de você esconder aquilo que está te fragilizando, aquilo que está fazendo com que você seja tentado, só faz piorar o processo da tentação e certamente vai te derrubar. Onde é que começam as tentações, né? O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? A Bíblia diz que ninguém é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Imagine se Deus fosse tentador, né? A Bíblia diz que o diabo é tentador. Mas imagine se Deus fosse tentador. Não daria certo. Por quê? Porque se Deus fosse um tentador, Deus seria um conseguidor. E a gente jamais conseguiria prevalecer, né? Mas o diabo é tentador. E a tentação do maligno, do diabo, é fazer com que a gente se aparte da rota, do caminho e do propósito de Deus. Então, tentação é tudo aquilo que faz com que a gente pense, se direcione para uma rota diferente daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, e como é que a gente é tentado? A gente é tentado por causa da nossa própria concupiscência, dos nossos próprios desejos. A palavra do Senhor diz assim, cada um é tentado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? É o desejo desorganizado, desordenado, é o apetite exagerado por algo. É quando você quando você começa a alimentar dentro de você um processo desequilibrado, entendeu? É ali onde as tentações vão
ganhando força por você não estar bem, por você não estar espiritualmente satisfeito, emocionalmente satisfeito, feliz. Aí as tentações vêm. Deus tem poder para nos ajudar nas tentações? É claro. Deus nos deu o seu Espírito Santo. Deus disponibilizou o Espírito Santo para quando você vai orar e apresenta as tentações nas quais você está passando, o Espírito Santo vai te fortalecer para que você possa resistir às tentações, né? Um dos textos clássicos sobre tentações é quando o próprio Jesus foi tentado pelo diabo. E você vai ver naquele texto da tentação que está ali em Mateus capítulo 4, se você quiser dar uma lida depois. Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, você vai ver Jesus sendo tentado pelo próprio diabo. Dê uma lida nesse texto para você ver que interessante. O diabo, ele vai em pontos frágeis daquele momento que Jesus estava vivendo. Jesus estava com fome, ele então fala para Jesus transformar as pedras em pães. Jesus estava passando por um momento desafiador, no sentido de construção do ministério dele, de tudo que ele iria fazer. O diabo questiona a ele, ou coloca em xeque se realmente ele era filho de Deus ou não, né? O diabo faz uma oferta maligna de êxito, de sucesso, ou de prosperidade fora do propósito de Deus, se dobrando diante dele, do próprio maligno, e Jesus rejeita aquilo ali e vence. E dentro desse texto a gente vai ver que tentação é uma coisa que vem sobre todos nós. Nenhum de nós está livre de ser tentado. Então, o fato não está em ser tentado ou não ser tentado, mas em você estar disponível a confessar isso, a expor isso diante de Deus ou não. Uma coisa que ajuda muito também é quando você tem amizade, ou até mesmo você que é marido e esposa, sempre deixar para o seu marido, para a sua esposa, uma noção de como é que as tentações ocorrem com você, teu marido, tua esposa, um amigo, uma amiga que caminha com você junto aí, buscando fazer a vontade de Deus. Isso pode ser muito frutífero para que você consiga ir tendo vitória sobre as suas tentações. Então, muitas vezes a pessoa brinca demais com isso. Já sabe que tropeça naquilo, já sabe que cai naquela área e fica brincando com aquela situação. Sabe que tem problemas com álcool, fica brincando com álcool. Sabe que tem problemas com promiscuidade, com prostituição, com lascívia, nessa área sexual, fica brincando com isso. Sabe que tem problema emocional, tem problema sério de autoestima, fica brincando com isso. Essa coisa de brincar, a Bíblia traz um texto interessante que é sobre a vida de Sansão, sobre Sansão e Dalila. Não sei se vocês já viram isso, mas Sansão brincou com as tentações. Ele não interrompeu os processos quando deveria, ele se achou forte. A gente acha que é forte. Veja, Jesus está orando, ensinando a orar sobre tentação, e às vezes a gente quer ignorar isso. Meu irmão, a tentação vai te levar ao pecado, e o pecado consumado gera morte. Morte é afastamento de Deus, afastamento da vontade de Deus. Quando você está em pecados, a tua sensibilidade para a vida, para tomar decisões coerentes, para saber o valor correto de cada coisa da tua vida, tudo isso se perde quando você está em pecado. Você troca coisas valiosas, tipo aquela pessoa do programa de Silvio Santos que ficava dentro daquele foguetinho lá, com o ouvido tapado, e trocando uma coisa por outra, porque estava completamente insensível, desapercebido de tudo que estava se passando. O pecado faz isso, e o pecado vem porque uma vez que as tentações vêm e nós não as resistimos, vai fazer com que a gente tropece e caia em pecados. Então a oração de Jesus não é para pedir que as tentações não venham, porque Jesus sabe que no mundo a gente vai passar por isso, por tentações. Todos nós vamos passar por isso. Enquanto estivermos aqui, presos nesse corpo que
que ainda carrega em si o pecado. Enquanto nós estivermos aqui e ainda existir um sistema mundano operante que jaz no maligno, enquanto houver influências da nossa carnalidade, da nossa concupiscência, dos espíritos imundos, eu e você vamos ser tentados. Muita gente pode estar até agora assistindo esse vídeo ou assistir depois, estava andando nos caminhos do Senhor, foram tentados e afastaram-se do caminho do Senhor. Distanciaram-se dos caminhos do Senhor. Perderam a rota porque cederam às suas concupiscências, às tentações que foram apresentadas diante de si. Meu irmão, se você não levar a sério esse trecho da oração, se você não apresenta diante do Senhor aquilo que está te tentando, expõe diante dele para que ele te fortaleça, você vai se tornar uma vítima fácil e você vai ver sua vida escorrer pelas suas mãos, aquilo que Deus tem na sua vida escorrer pelas suas mãos. O pecado, como eu estava falando, ele produz morte. Você já viu quando a gente está... Certamente você já participou de algum velório. Quando você está ali naquele velório, você percebe que aquela pessoa o corpo daquela pessoa está ali. Quando a pessoa está ali morta, o corpo está ali morto, aquela vida ali já não tem... Ela já não acessa mais nada. Ela já não compreende mais nada. Ela já não... Aquele corpo que ali jaz, a gente está ali prestando uma homenagem, a gente está ali respeitando aquele momento, né? Porém, aquela vida já não tem mais nada a receber ali agora, né? O pecado gera isso na nossa vida, morte, e a gente já não consegue mais se satisfazer com nada. A gente perde a graça, a alegria da vida, né? Então, seguindo adiante, sobre o lance das tentações, nesse texto, então a gente vai ver: e não nos deixe cair em tentação. Tentação vai vir, porém a gente precisa da força do Senhor, de pedir a Deus força para não cair nas tentações. Então já vai a primeira dica aí, que para vencer as tentações, o primeiro passo é você reconhecer que você não tem força para isso, mas pedir a Deus que estenda a força dele sobre você pelo seu espírito, para que você tenha como resistir. Então, eu mesmo, por minha força, não tenho como, somente a força de Cristo em mim para fazer com que eu resista às tentações, né? E essa força de Cristo, ela vai se manifestar no poder do Espírito Santo. É quando a gente ora, é quando a gente vai à presença de Deus e a gente vai se capacitando na presença de Deus. O Espírito Santo vai falando conosco. Então, assim, às vezes você sabe que uma determinada rota, uma determinada amizade, um determinado caminho que você faz, gera para você... vai levar você a desembocar num caminho de tentação. Eu conheço uma ilustração de um cara muito bem na família, e ele trabalhava numa empresa e ele era muito bem sucedido, e todo mundo na empresa tinha dava o maior valor para ele, e ele se destacava em muitas áreas, e familiarmente também ele ia muito bem, né? Então ele estava muito bem nutrido, satisfeito, caminhando e tal, e tinha muitas meninas no trabalho dele, muitas garotas bonitas até, que poxa, admiravam ele, e algumas até davam meio que em cima dele, né? Ele percebia pelo jeito, pela aproximação, mas ele, como andava muito bem, ele levava isso de boa, ele estava muito satisfeito na sua vida familiar, enfim, com Deus, e estava muito tranquilo. E ele para ele chegar até a sala dele, ele sempre passava por um corredor que tinha vários nichos, né, de pequenos escritórios, onde ali tinha sempre algumas colegas, e tinha uma dessas colegas muito bonita,
que todos os dias, quando ele chegava, passava por ali, por aquele mesmo corredor e cumprimentava. Oi, gente, bom dia, bom dia. E ela sempre cumprimentava, mas era aquele cumprimento assim, bom dia, né? Mais um cumprimento mais alongadozinho e sempre com aquele olhar um pouco já, assim, de atração, né? E tal. E ele sacava isso, mas ele seguia a rota dele, não dava muita brecha nisso. Mas aconteceu que esse mesmo cara começou a ter alguns problemas, né? Começou a ter alguns problemas em casa, dificuldades com a sua esposa, e brigando e um monte de coisa. Aquilo foi se avolumando dentro dele, de forma que ele já estava começando a se sentir insatisfeito com sua vida familiar. E dentro desse processo de insatisfação, de luta, o coração dele, que andava blindado contra as tentações, atento, vigilante, ele começou a imaginar formas, né, ou construções dentro da mente, elaborar. Então a tentação, ela começa dentro do nosso pensamento, quando a gente começa a construir coisas, cenários. Ninguém cai em pecado assim. A gente constrói antes, a gente monta os cenários, personagens antes, a gente assume personagens, a gente se coloca em papéis, a gente delega papéis para outros dentro desse cenário da tentação. Depois que a gente cria tudo isso na mente, é aonde a coisa vai começar a ser concebida, né? Depois de você vir ali dentro da sua mente, então assim, quando você percebe as tentações acontecendo, a tentação em si, ela ainda não é o pecado. Mas quando você percebe que tua mente está indo por esse caminho de começar a se imaginar e a dramatizar e tal, essa é a hora urgente de você parar, colocar diante de Deus, pedir ajuda ao Senhor, confessar e voltar atrás, porque senão aquilo ali vai consumar, vai gerar pecado e morte na sua vida. Então a gente começa a colocar em ação, aí agora é quando a tentação se transformou em pecado. Quando a gente executa o plano, né? Quando a gente coloca aquelas imaginações para fora. Uma outra coisa que ajuda muito a gente a vencer as tentações é sobre o que nós inundamos a nossa mente, o nosso coração. Se você não se enche da palavra, se você não se enche de louvor, de adoração, se a música que você ouve já é uma música impura, se tudo que você assiste já é impuro, muita gente não entende. Por exemplo, hoje, poxa, tem muitos seriados que são bons pra caramba, só que acontece o seguinte, velho, às vezes os seriados estão tão carregados de lascívia, de pornografia, que fica às vezes complicado de você assistir. Sabe por quê? Porque aquilo vai entrar na sua mente e de alguma forma aquilo vai arruinar a sua vida, porque vai te conduzir à tentação, a um processo pecaminoso. Então até isso às vezes a gente tem que tomar cuidado. Tem coisa que você assiste que depois você tem que pedir a Deus misericórdia para você separar a parte legal ou do filme, ou daquela série, ou do que lá que você, sei lá o que é que você assiste. Mas às vezes a gente vai ali assistir aquilo e tem que parar mesmo para se purificar. Porque vem tão carregado, e hoje em dia tudo vem tão carregado de sensualidade, de sensualização e tal, que você precisa desopilar, às vezes até se afastar. E principalmente se você está enfrentando tentações, porque às vezes não é nem todo mundo que tem problema nessa área, mas se você tem problemas nessa área, é melhor você até se afastar, do que ficar se auto-induzindo ou se enganando e dizendo, eu não vejo pornografia, mas de repente está vendo algumas outras coisas picantes que tá te conduzindo para aquilo e está fazendo você debruçar diante do mesmo altar idólatra de concupiscência sexual, né? Então assim, todos nós temos esse processo de tentação e de brincar com a coisa. É nesse momento que a gente precisa
se arrepender, voltar atrás, colocar diante do Senhor, em nome de Jesus. Uma outra coisa também, além do que você coloca para dentro de você, então, certamente, se você se enche mais da palavra de Deus, se você se enche da presença de Deus, se você procura ouvir músicas que elevem você intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente, tudo isso vai te ajudar a entrar numa ambiência mais livre do processo de tentação. Não estou dizendo que você vai ficar completamente livre, não. Mas melhora para você. Uma outra coisa é sobre as suas companhias. Meu irmão, a pessoa, como é que você pode, ou como é que você se permite a saber que está enfrentando lutas e dificuldades, você sabe que tropeça em determinadas áreas, não já sabe que vai ter sempre aquele emissário do inimigo, aquela pessoa que o inimigo vai usar para poder te convidar para o pecado, para fazer aquilo que desagrada a Deus, para te afastar do propósito de Deus? As más companhias corrompem os bons costumes. Então, às vezes, a pessoa já está presa nos seus pecados, ou já deu passos de pecado, de entrega a uma vida de pecados, para longe da vontade de Deus, e aquela pessoa já está sendo usada como instrumento do inimigo para te puxar também. E você, em vez de dizer não, em vez de você dar um corte, uma podada, você fica brincando. Não, eu vou, não tem problema não. E lá de novo você cai, lá de novo você se entrega àquela maldade, e depois quando você abre o olho, já tá perdido de novo, já jogou tudo por água abaixo de novo, colocando em risco coisas importantes da sua vida, né? Ou a sua própria vida. Então, em nome de Jesus, toma cuidado também com a questão das más companhias, seja no seu trabalho, na escola onde você estuda, né? Até na academia. Oi, meu irmão, hoje academia, hoje faculdade, se tornou verdadeiros pontos de tentação para a vida das pessoas. Verdadeiros pontos de tentação, né? Antigamente, toda a resenha, todo esse processo de tentações vinham muito nos barzinhos, na night. Hoje em dia você tem aí a ambiência das academias, você tem a ambiência das faculdades, né? O ambiente de trabalho. Tudo isso está muito propício a virar uma ambiência tentadora para você, né? Por exemplo, o cara está no trabalho e ele tem uma tentação de subtrair o que é dos outros. E ali no trabalho tem aquele grupinho de pessoas que ele já sabe que age tipo uma quadrilha ali. Se afasta disso. Não participa dessas coisas. Não fica conversando. Porque vai conversar e vai falar que fez isso, que fez aquilo, que conseguiu subtrair, que ninguém descobriu, e que com dinheiro comprou isso, comprou aquilo outro. E aí você fica olhando para aquilo ali e falando assim, poxa, eu poderia me dar bem também. E aí fica tentado, e aí vai fazer o mal, e aí sobra. Cuidado, em nome de Jesus. Fora isso, ainda, já falei aqui da questão do que é da nossa própria concupiscência, já falei da questão das más companhias, já falei daquilo que a gente enche a nossa mente, já falei também... não, vou falar agora sobre a questão da influência maligna, né? Existem espíritos imundos, gente. Existe o mal. O diabo e seus demônios estão por aí, ó, atazanando, ó, perturbando. Além de tudo isso, da nossa própria concupiscência, além do mundo que está mal, existe a influência maligna. E existem influências que são específicas mesmo sobre a vida de pessoas. Tem gente que não compreende isso, né? E que existem espíritos malignos que influenciam pessoas em determinadas áreas específicas. Influenciam para beber, influenciam para se prostituir, influenciam para roubar, influenciam para gerar confusão, contenda, briga, violência. Existem espíritos imundos que agem nesse sentido. E se você não parar para perceber, você não estiver ligado, vigilante, você vai tropeçar. Às vezes tem espíritos que você não percebe que já circulam a sua família. Você vai olhar e falar assim, rapaz, não é possível. Não é possível. Meu avô morreu numa briga. Estava brigando. O meu pai morreu numa briga. E eu tô me vendo também ser um cara briguento, confuseiro. Cuidado. Cuidado, porque isso é influência maligna. E que não foi rompida ainda. Talvez você não rendeu sua vida ainda
a Jesus, ou talvez mesmo tendo rendido a vida para Jesus, você ainda não se despertou para isso, e você precisa apresentar isso diante de Deus e dizer, na minha vida mais não, em nome de Jesus. Não quero isso na minha vida. Pode ser um espírito de prostituição. Ah, não é possível. Na minha família, ninguém, nenhum casamento dá certo. Acaba com isso na tua vida. Em nome de Jesus. Ah, porque a vida de minha avó, de minha mãe, foi assim, a minha também vai ser assim. Não. Jesus tem nova vida para nós. O Espírito Santo é o Espírito que habita em nós e você precisa chamar por Ele e viver a vida para Ele. Você vai deixar mesmo que o mal prevaleça, você sabendo que Jesus morreu na cruz do Calvário para te libertar, te livrar disso? Não, em nome de Jesus. Né? Então, não brinque com a influência dos espíritos malignos. Então, quando a gente é tentado, a gente está sendo instigado para o mal, para fazer fora da vontade de Deus. A gente está sendo instigado para o nosso ego, para o nosso orgulho. A gente é tentado para o ego, para o orgulho também. A gente é tentado para a gente ir suprir as nossas carências, os nossos desejos, de uma maneira corrupta, de uma maneira contrária à vontade de Deus. Então, quando você é tentado, você está indo de encontro a Deus e ao amor. Ah, Alex, por que a tentação é ruim? Porque a tentação não provém de amor. Porque quando você é tentado e segue o caminho da tentação, você já saiu do caminho do amor e do amor de Deus, que é o caminho mais elevado, mais maravilhoso que existe. Amém? As tentações, né, apesar de Deus não nos tentar, porque Deus se tentasse conseguiria, Deus não nos tenta, as tentações acabam se tornando também como provações para nós. Né? Então, muitas vezes, o nosso caráter, a nossa fé, a nossa fidelidade com Deus, a nossa santidade, é posta em prova através de tentações. Né? E como é que você vai crescer na sua fé, no amadurecimento da sua vida, se você não vencer as provações? Ou seja, as tentações podem se tornar para nós como provações. Né? Então, vamos ter essa clareza e vamos ter essa busca, né? De que a gente precisa andar na vontade de Deus e que quando eu sou tentado, eu também posso estar sendo provado. Eu posso também estar passando por uma provação ali, naquele processo. O conselho de Jesus, né, a respeito de oração, de tentações, ele diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiar, voltando para o exemplo lá do cara, o que foi que aconteceu? Né? Eu estava falando a história do cara lá, que começou a passar problema na sua família, no seu ambiente de trabalho. E aí, quando ele estava passando por problema, ele começou a criar hipóteses. Imaginar-se, tipo, e se eu der vazão para aquela moça que me cumprimenta quando eu passo no meu trabalho? E ele então começou a fazer isso. Ele passou, deu bom dia, ela deu bom dia. Ele então deu uma paradinha, pegou na mão dela. Oi, bom dia. Como é que você tá? Não, eu tô bem, eu não tô muito bem. Lá em casa, tô passando por umas dificuldades. Ela, se precisar conversar e tal. E aí se colocando, né, toda disponível, parará, parará. Poxa, às vezes a mulher já tá nas suas tentações, nas suas carências lá, e o cara do lado de cá agora já tá abrindo brecha, ele começa a fustigar e daqui a pouco já manda uma mensagem no WhatsApp. Hoje em dia, muita gente numa ambiência pecaminosa, terrível no WhatsApp, nas redes sociais, né? Tem gente que não pode passar a senha para ninguém da sua rede social, não. Né? Pensa que Deus não tem acesso ao que a gente vive na nossa vida de rede social. Deus tem acesso a tudo, a todas as nossas conversações e a todas as nossas imaginações e pensamentos. O diabo não, né? O diabo, ele tem acesso àquilo que você pratica, fala, diz, né? Aí ele tem acesso. Então tudo que está na sua rede social, mesmo os papos que você tem e apaga, já são de domínio do inimigo também. Então fica sabendo disso. Toma postura, aproveita, se corrige enquanto é tempo, enquanto Deus está tendo misericórdia e que você ainda consegue, de onde você está, você voltar. Em nome de Jesus. Né?
O Espírito Santo nos fortalece para que a gente possa vencer e triunfar. Vigilância, então, é você ter essa atenção. O cara, em vez de ir por outro caminho para o escritório dele, começou a todo dia passar por ali. Cada dia a conversa rendia um pouco mais. Um dia ele chegou e ofereceu uma carona. Eu vou te dar uma carona para casa. E nessa daí foi aproximando. E aí daqui a pouco ele já estava completamente inundado do seu pecado. Entrou numa relação e já estava pensando em jogar sua família por água abaixo por causa de uma aventura com uma pessoa do seu trabalho. Que no momento de carência foi seduzido, atraído, né? E que perde a noção, enceguera e troca aquilo que é valioso, que é feito por Deus, por a proposta maligna, pelo caminho maligno. Em nome de Jesus, desperte nisso, abra seu coração. Em nome de Jesus, enquanto é tempo, arrependa-se. Volte-se para aquilo que Deus edificou e construiu na sua vida. Viva o que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Vigiai e se desviar do mal, meu irmão. O cara, quando é bobo, a mulher, quando é boba, ela olha aquele caminho maldoso ali, ela diz assim, que nada, eu consigo, eu me dou, eu consigo, isso aí eu passo tranquilo. Não, esse não é o pensamento sábio. O pensamento sábio é, isso aí, se eu levar isso aí adiante, eu vou tropeçar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou curvar por outro lado. Eu vou passar por outra rua. Eu vou curvar para o outro caminho, eu não vou me deixar. Eu sei que se eu passar na casa de fulano, ele vai me chamar de novo para fumar um baseado. Eu sei que se eu passar na casa de fulano, eu sei que tem droga lá, ele vai querer que eu cheire com ele. Já vou fazer outro caminho. Aí eu já sei que se eu passar na porta daquele bar ali, os caras vão me chamar para eu tomar uma. Já faz outro caminho. Eu sei que se eu conversar com fulano, ela vai conversar de novo aquelas resenhas da vida promíscua dela, que vai ficar me atentando para eu fazer as coisas que eu não devo. Sai disso, corta, vigia. Vigilância é aquele processo que você toma em torno de precaução para você não se jogar no buraco do pecado e da tentação. Né? A essência das tentações sempre vai ser aquilo que eu estava falando da tentação de Jesus, quando o diabo diz assim, transforme aí essas pedras em pães, né? Transforme pedras em pães, ou seja, você está com fome? Transforme pedras em pães. Nós temos esse poder de transformar pedras em pães. Como é que a gente transforma pedras em pães? A gente pega aquilo que não era para ser e faz ser. Aquilo que Deus não queria que fosse, porque era pedra. Se Deus fez pedra, é pedra. Então não é pão. Então não é para ser para a minha vida, não é para abastecer-me, não é para satisfazer meu apetite. Mas eu posso fazer isso se transformar e ir comer pedra como quem está comendo pão. Mas na verdade eu estou indo atender o meu desejo com a sugestão maligna, carnal, e não conforme a vontade de Deus. Tanto é que se você vai ler esse texto de Mateus capítulo 4, de 1 a 11, você vai ver que no final, quando Jesus resiste a todas aquelas tentações investidas severas do inimigo, a palavra do Senhor diz que os anjos vieram do céu e serviram Jesus. Que maravilha poder a gente saber que quando a gente resiste às tentações, meu irmão, minha irmã, há um galardão, há uma resposta de Deus, há a saída de Deus para você, há a resposta de Deus com aquele pão que vem do céu para a sua vida. Você, minha querida, que está aí lutando para estabelecer um relacionamento, se todas as vezes você se auto-indulge, se você se auto-abastece sempre das pedras no caminho, se você não consegue se conter, se você não consegue levar adiante sua vida com a fidelidade com Deus, e todo cara que você se relaciona, você acaba se entregando, e depois você fala assim, poxa, esse cara não era pão. Ela até achava que era um pãozinho, mas não era pedra. Então, aí a pessoa vai e se deixa levar por aquilo. Você, brother, ao invés de se santificar, de procurar a presença de Deus, vai comendo pedra. Resiste às tentações, pô. Paga aí teu preço de resistência, de luta, de perseverança na vontade de Deus. E você vai ver o Senhor também abrindo as portas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor possa usar de misericórdia conosco.
Porque se não for o Senhor na nossa vida, a gente não tem mesmo como vencer nem fazer nada. Então, que nós possamos aprender a quietar o nosso coração e confiar em Deus. Que a gente possa aprender a aquietar. A tentação, se você aquieta em Deus, tipo, se você fica parado, ela já perde sua força só por você estar parado. Porque a tentação, ela exige movimento. O pecado exige movimento da nossa parte, exige participação nossa, uma condução nossa. Olha quem chegou aqui, gente. Dá um alôzinho aí, mãe. Carol que chegou aqui. Eu tô falando pra você só dar um alô pro povo aqui. Vai botar a carinha do lado. Ela aqui. Oi, gente. Bom dia. Que o Senhor abençoe nosso dia. Amém. Isso aqui viu? Já fez academia e já está aqui. É isso aí. Então, se você aquieta, já é um grande passo. Muita gente que não percebe. Não, mas ainda bem que eu tô quieto. Tá quieto o quê? Se você tá gerando conversa, tá gerando debate, se você tá se movendo de alguma forma, pode saber, você tá muito sujeito a cair nas tentações. Lembra de Sansão com Dalila? Quanto mais Sansão conversava com Dalila, mais forte Dalila ficava, entendida da fraqueza de Sansão. Você precisa tomar cuidado. Fica quieta, espera em Deus, confia no Senhor, em nome de Jesus. Fale a palavra, confesse a palavra, busque a presença de Deus, se envolva naquilo que Deus está fazendo na terra. Você fizer isso, ficar quietinho, não sair em busca, né? Recebe seu dinheiro do mês, trabalhou o mês todo, aí recebe seu dinheiro do mês. Aí vem aquela pessoa já para apertar a tua mente, para dizer, vamos ali, vamos ver, tá tendo uma promoção ali em tal lugar. Vamos lá ver. Aí vai pocar o dinheiro todo que tinha, que podia guardar um dinheirinho, economizar para alguma coisa na frente, né? Meu irmão, minha irmã, cuidado. Vamos ali, ó, a galera vai sair hoje pra gente tomar uma. Eita, de tomar uma, vai tomar todas e lá se foi seu dinheiro. Você quer mostrar pujança, quer mostrar que tá bem, aí já vai pagar isso, já vai pagar aquilo, e aí aquele dinheirinho que você podia guardar para conquistar as coisas aí da sua vida que você precisa, vai ficando para trás. Precisa às vezes tirar uma carteira de habilitação, precisa guardar uma grana para fazer uma faculdade, quer guardar uma grana para casar, juntar um dinheiro para poder dar uma entrada numa casa, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Aí é tentado, não vigiou, tá muito inquieto, muito movimentado. Então, em nome de Jesus. E aí? Demorei demais hoje, não foi? Quais são as áreas vulneráveis, então, da sua vida? Você já tem falado isso com Deus? Onde é que você está correndo risco de tentação? Você tem pessoas com quem você conversa de Deus sobre isso? É importante. É importante. Não deixe em trevas, não. Sabe por quê? Porque a ambiência é perfeita para você tropeçar e a sua vida ser arruinada naquilo ali. Todo o futuro, aquilo que Deus tinha para você, você jogar por água abaixo. Você abrir mão por causa das propostas malignas, né? Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor nos ajude a viver isso aqui. Senhor, a nossa oração hoje é essa, que não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha gostado da mensagem de hoje. Acho que ficou um pouco extensa, muito, na verdade. Enfim, mas vou deixar esse vídeo aqui. Quem sabe alguém tem paciência para poder assistir. Quem puder compartilhar, por favor, gente, compartilha aí na sua timeline para que outras pessoas sejam edificadas também. Eu creio que Deus falou algo conosco hoje, nessa manhã aqui também. Tem sido um momento muito bom. Eu vou dar mais uns bons dias aqui ao pessoal que chegou depois, certo? Tô vendo aqui que chegou aqui depois o Vinícius Oliveira. E aí, velho, Deus abençoe. Boa hora aí para você, para Kátia, que Deus abençoe. O Emerson também chegou. Zinei, querida,
muito obrigado aí pelo presente, que Deus abençoe de aniversário. Dona Marinês, Leia, Silvia, Deus abençoe, bom dia, gente, paz. Carol Magalhães, Dária, Jamile, bom dia, querida. Marcos, que é Tchutchu, Deus abençoe. Uriane, André Luiz, Letícia, bom dia, querida. Good morning. Simone Amorim, Deus abençoe, querida. Urânia, Tan, e aí, Tan, Deus abençoe, meu irmão. Lani, Vanessa, eu já falei, eu acho. Raidira, Deus abençoe, Rai. Vanessa, já falei, deixa eu ver. Dimas, e tá aí. Dimas vai deixar aí também o link do blogzinho de informações do aprisco que ele tá tocando aí agora. Valeu, Dimas, que Deus abençoe. Bota esse link aí, né, pro pessoal ver aí nos nossos comentários. Valeu? Um beijão a todos. Eu vou ver se amanhã eu faço esse último vídeo da série. Só falta um trechinho, né, pra gente não passar pra outra semana, como eu não fiz na terça. Vou ver se eu faço amanhã na sexta. Amanhã cedinho a gente tá junto aqui para tentar falar do finalzinho da oração. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fica na paz. Tchau, gente.